Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Passando novamente por aqui para trazer mais uma breve reflexão. E hoje eu venho falar sobre um tema que seria uma palavra a respeito de manutenção e resiliência. E aqui eu começo te perguntando: o que fazer em meio às tribulações? Para onde olhar? Em quem buscar refrigério? Em quem buscar abrigo? Porque a palavra de Deus nos diz no livro de João 14, 27, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Não se agite o vosso coração, e nem se desanimes. E o que fazer em meio aos ventos contrários? Quando tudo parece desabar à nossa frente, para onde olhar? Ou melhor, se tudo começou a desabar, para onde você estava olhando? Em qual direção estavam os seus olhares? Que não percebeu os sinais? Pois se tem luta, tem um porquê. Se tem guerra, tem um porquê. E não se atentar a esses porquê, é como se estivéssemos olhando não na direção exata da qual nós precisaríamos estar olhando, né? E a palavra nos diz em 2 Pedro, eu não estou atrasado em cumprir as promessas para você. Muito pelo contrário, eu estou esperando você chegar ao pleno arrependimento. Pois é. As bênçãos estão disponíveis, mas elas não são entregues se você não estiver preparado para recebê-las, se você não estiver no seu lugar devido para recebê-las. É como uma entrega do correio, do Sedex. Se você não estiver ali naquele endereço, se ela estiver destinada a você, você não vai conseguir recebê-la. Deus não está atrasado. E essa luta não está passando do tempo. O tempo de Deus não vigora no tempo do Cronos, que é esse aqui, ó, do nosso relógio. O nosso relógio, ele tem 24 horas, né? E muitas das vezes o dia, ele vem cheio de tantas tribulações que as 24 horas não estão dando para a gente cumprir todas as tarefas e todas as demandas e as funções que a gente tem. E muitas das vezes a gente brinca, meu Deus, eu queria que o dia tivesse 25 horas e mesmo assim talvez eu ainda não daria conta, né? É bem por aí. O tempo de Deus é o tempo do Kairos. Cronos é a personificação do tempo, é o cálculo que nós computamos através do relógio, como eu disse, né? Ele está calculado e subordinado ao relógio ao qual nós não podemos fugir. Mesmo que a gente queira aí que ele tenha 25 horas, não, é 24 horas. Mesmo que você vire dias após dias, é 24 horas. E o tempo de Deus? O tempo de Deus, ele funciona no tempo do Kairos. E tudo o que houve ontem perpetua hoje, porque para Deus, ele é linear. Ele não nos vê aqui exatamente no tempo de hoje, como nós estamos hoje. Por quê? Porque ele nos olha de cima. Então ele vê, né, aquela palavra que nos diz que desde o ventre materno, né, desde o momento ali da concepção, todos os nossos órgãos, né, desde a pele, a cor do cabelo, né, dentro da parte genética ali que nos vem de pai e mãe. Então tudo isso foi tecido ali no oculto, no invisível, né, dentro do ventre. Então Deus vê desde dessa parte oculta, né, é o nosso passado, tudo que nos aconteceu, o presente momento ao qual nós estamos, ao qual eu estou, ao qual você está, se você estiver me ouvindo, ao qual você está, e ele também nos vê além, ou seja, o nosso futuro. Por isso, ele funciona no tempo do Kairos e não do Cronos, como nós. Mas muitas das vezes, o que nos acontece? A gente está no aqui e agora, só que a mente está lá no passado.
E isso implica o quê? Muitas das vezes as famosas depressões. E um fato muito alarmante, gente. O Brasil está no ranking segundo lugar a nível mundial de depressão. Muito sério isso, muito sério. E se você fica com a mente muito no futuro, isso quer dizer que você está sofrendo e passando por processo de ansiedade, ou seja, você não está vivendo no aqui e agora. E o que nós temos é o aqui e agora, né? É o ponteiro aqui, ó, das 24 horas. Pra gente viver no aqui e agora, é o presente. O ponto aqui é: você está preparado para receber essas bênçãos que estão disponíveis? Você está vivendo o seu propósito? Você está cumprindo o seu chamado? Ou você está precisando vivenciar um processo de quebrantamento, arrependimento, perdão e auto-perdão, cura interior e mudança de mentalidade para se descobrir e descobrir qual que é verdadeiramente o seu propósito de vida? Muito nós temos falado em propósito. E o que é o propósito? Sinais que você precisa viver um processo. Alguns exemplos aqui: mentalidade negativa, você só fica no negativismo ou no vitimismo, né? Diante das demandas e as situações que você estiver enfrentando. Você possui muitas crenças limitantes, você possui complexo de inferioridade, você possui feridas emocionais, você tem muita insegurança e medo. E estar com medo, o medo é... Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido ela falar sobre o medo dessa forma. Mas a definição que ele deu, ela foi assim, bem resumida: coragem é o medo andando. Ou seja, está com medo, vai com medo mesmo, porque a coragem vai superá-lo. Estar com medo demonstra insegurança. A raiz da insegurança, muitas das vezes, ela vem da parte feminina. Mãe é segurança. Então, muitas das vezes, requer um olhar, né? Porque as feridas emocionais, elas vêm ali da fase de infância, que é o período de molde ali do 0 até os 7 anos, né? Então, como que foi essa sua infância? Como que foi esse período? Muitas das vezes é necessário um regresso, de voltar, né, a esse ponto ali de encontro, porque as feridas emocionais, elas ficam retidas na criança. Todos nós temos uma criança interior. E quando essa criança interior passou ali por esse período de molde na fase inicial, e ela teve traumas, esses traumas ficaram ali armazenados. E muitas das vezes você vem para a fase adulta, né, com essa criança ferida. Então é todo um processo que precisa ser feito e elaborado, né, de ressignificação desses traumas dessa criança, para que você, na fase adulta, seja capaz de acolher a sua criança interior e ser, né, a gente usa um termo de ser o próprio pai e mãe dessa criança. Né, é trazer essa criança, tirando ela da dor, resgatando essa criança da dor, a mulher emerge. Tirando a criança interior ali, no caso dos meninos, né, o homem irá emergir. Porque o que a gente tem visto são muitos adultos ali aprisionados em atitudes infantis, em atitudes de crianças. Eles querem ser assim? Não, é porque muitas das vezes as feridas estão ali latentes. E qual o mecanismo de defesa para que essas feridas não sejam expostas, não sejam vistas? São as máscaras. Então, muitas das vezes você utiliza-se de máscaras, né? No dia a dia, junto com as, né, mediante as pessoas, as situações que você estará enfrentando, porque você quer esconder essa dor dessa criança. Negligenciar os sinais. Então, se você está vivenciando aí esses sinais que eu citei em cima, fique atento. Negligência é igual a falta de diligência, desatenção.
menosprezo, desdém e falta de cuidados. Considerada como desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinadas tarefas e agir com irresponsabilidade ao assumir compromissos. Criança não assume compromisso, gente. Criança não paga conta. Criança não paga boleto. João Lucas tá aqui, João Lucas tá rindo. Isso é bom. Mas o adulto sim, gente. O adulto precisa, tá? O adulto precisa. E aqui eu te pergunto, você está atento aos sinais que a vida tem te apresentado? Você está vivendo o seu propósito em concordância com o chamado do Pai? Afinal de contas, o que é propósito? Propósito é tudo aquilo que eu faço muito bem e com naturalidade em tudo que eu sirvo. São as minhas habilidades naturais. Em geral, ele está relacionado a uma dor muito profunda que eu vivenciei e que foi superada. Então, esse propósito, muitas das vezes, ele está muito relacionado, né, a essas vivências. E aquilo que eu superei, eu vou estar dando testemunho para que a transformação que ocorreu em mim através dessa dor superada, dessa dor vencida, né, dessa dor curada, ela possa servir também de exemplo para transformar outras vidas. E o chamado? O chamado é o que eu vou fazer, é a execução em ação, independente de tempo, de espaço, de ambiência ou das próprias pessoas às quais eu irei atender. Né? Por exemplo, um terapeuta, ele não tem como escolher a pessoa a qual ele vai atender. Um médico, por exemplo, ali num plantão de um hospital, ele não tem como escolher as pessoas a qual ele irá atendê-la. Né? Ele está ali para servir a vida. Ele está pelo chamado de servir a vida. Né? Então, chegou ali, seja um atropelamento, seja uma enfermidade qualquer que seja, ele estará ali de prontidão para servir ao teu chamado, né? Então, muitas das vezes, esse chamado, ele nos levará a vivenciar situações, assim, trágicas, situações de dor, né? Não necessariamente será um chamado aí de só pelo lado bom, pelo lado gostoso da vida, né? Mas isso é servir ao chamado em amor ao servir a vida. Ah, Renata, tudo bem que você está falando isso, mas eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu chamado, não sei quem eu sou, não sei essa tal de identidade. E aí, o que eu faço? Não negligencie os sinais. Se você está vivenciando essas situações das quais eu citei acima, isso é um sinal que você precisa sim passar por um processo. Aqui eu vou citar só um pequeno exemplo do que me aconteceu com o externo, né? O externo que a gente diz assim, até questões de aparelhagem, questões de equipamentos. E há poucos dias, a minha ducha lá do pet, ela começou a dar sinais. Toda vez que eu ligava, ela fedia queimado. E eu chamei meu esposo, né? Chamei o Demilson e falei, amor, eu tô com medo disso aqui. Isso pode até vir a pegar fogo, porque toda vez que eu aciono, ela tá dando um mau cheiro aqui de borracha queimada. E a gente negligenciou os sinais. Graças a Deus não pegou fogo, gente, mas a resistência queimou. É bem por aí, né? E muitas das vezes nós negligenciamos o nosso chamado, porque permanecemos muito no irracional e acabamos queimando os nossos neurônios de tanto pensar e não agir. E esse viver no irracional aqui, pensando, queimando os neurônios, é aquela velha história. Eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. O que eu vou fazer? Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não tenho coragem. Por aí vai. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Um dos melhores sentimentos que podemos ter
é estar preparados, seguros e em paz, mediante a realização de algo em nossas vidas. Sentir-se inseguro aumenta o nível de ansiedade e o estresse nos momentos de grande importância nas nossas vidas. Saber que fizemos tudo que estava ao nosso alcance nos permite sentir paz interior, sem sentimento de autocobrança e culpa. Uma frase assim que eu várias vezes já ouvi, principalmente em caso de rupturas, né? Rupturas conjugais, o que a gente geralmente ouve, né? De uma ou das duas partes, que seja, se você parar para dar atenção e ouvi-la, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e a outra pessoa não quis. E aqui eu te deixo um questionamento. Será que você fez tudo mesmo? Porque muitas das vezes esse tudo é o que você interpreta que você fez, mas será que o seu tudo que você acredita que você fez é o tudo que a outra pessoa estava esperando ou que a outra pessoa queria? E aqui entra aquela questão da linguagem do amor, as 5 linguagens básicas do amor, porque muitos dos conflitos, né, relacionais, em relacionamentos conjugais, eles vêm por quê? Porque você não sabe a sua própria linguagem de amor e também não conhece a linguagem de amor do outro. Então, muitas das vezes, por exemplo, se a linguagem de amor, né, for momento de qualidade a 2, e você nunca proporciona, nunca tem esse momento de qualidade a 2, então quer dizer, quem tem essa linguagem de amor vai entender que você não ama porque você não quer ficar, você não quer estar ao lado dele, não quer fazer um programa, né, que seja ir ao parque, que seja lá o que for, né, que é um momento de qualidade, um momento de lazer. Então, assim, conhecer-se nessas linguagens economiza-se muitos dos conflitos, né? Mas quando se trata de momentos que podemos mudar a nossa vida e afetar a vida das outras pessoas de maneira significativa, o nosso desejo é que estejamos, sim, o mais bem preparados possível. No entanto, quando se trata de atender ao que Deus nos pede para realizar, é comum não nos sentirmos preparados. Exemplo disso nós vemos na Bíblia a passagem de Moisés, né? Moisés é um exemplo claro porque a trajetória de vida de Moisés, a gente vê ali que ele tinha um chamado a ser cumprido desde do ventre, né? Desde a própria formação de Moisés, ele tinha um grande chamado claro e um propósito a ser cumprido, que era libertar o seu povo do Egito. Mas quando Deus o convocou para essa missão, ele temeu. Ele temeu, ele teve medo, ele sentiu-se inseguro, ele sentiu-se não capaz. Ele, como se diz, tremeu nas bases, né? Porque ele sabia que a sua missão era muito grande. Eu não me recordo muito bem, mas me parece que Deus ali conversando com ele na sarça ardente, né? Designou alguns outros profetas para irem com ele, e ele: não, Senhor, não, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. E Deus o respondeu: eu estarei com você. Olhando para esse exemplo de Moisés, nós vemos tantas batalhas, tantos altos e baixos que ele vivenciou na vida dele, né? Nós sabemos que ele teve aquele momento crítico ali do assassinato, de ter que fugir, né, pelo deserto, e onde ele encontrou o abrigo na casa de Jetro, onde ele ali conheceu a sua esposa e começou a reconstituir, né, a sua família. Mas olhando para nós, quais têm sido as suas lutas? Quais têm sido as suas batalhas? Quais têm sido as suas guerras? Quais têm sido as suas guerras internas e externas? Seus medos e os seus temores. E quando tudo isso vem numa turbulência, tudo de uma vez,
Para onde olhar? Para onde fitar os meus olhos? Para onde buscar o refrigério? Há momentos na vida da gente que muitas das vezes parece que até a questão de bens, né? Por exemplo, eletrodomésticos, parece que quando um começa a estragar, vai tudo de uma vez, né? E houve uns dias atrás que a gente passou assim por uma turbulência que eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Porque tantos motores pifando de uma vez só, só basta, né, os condutores começarem a pifar, porque se os condutores aqui começarem a pifar também, então aí vai complicar a situação, né? Por exemplo, o primeiro relato foi essa questão do chuveiro, o chuveiro queimou. Depois, em seguida, veio, me parece que o meu soprador começou a dar problema, eles são 2 motores, gente, um pifou. Em sequência, na mesma semana, o motor da geladeira pifou. A internet estava com problema, igual, por exemplo, eu estou aqui fazendo a live, a internet não estava sendo sustentável, estava caindo muito. Então a gente teve que fazer uma alteração para melhoria, né, da internet. Meus notebooks não funcionam mais. Eu falei, uau! E aí, no meio disso tudo, o que pifou por último? Na sexta-feira, gente, eu estava no PET e muito calor esses dias e alguns momentos eu tenho ficado até descalço para refrescar os pés, né? E quando eu fui ligar, a tomada tinha soltado, a tomada do secador tinha soltado, e quando eu fui religá-la, ela estourou na minha mão. E eu levei um susto muito grande, porque se eu estivesse descalça ali naquele momento, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês. E ali naquele momento, assim, a primeira palavra que me veio à mente, manutenção. Manutenção. E para onde nós estamos olhando quando tudo começa a desmoronar? E aqui, para complementar todas essas turbulências, né? Eu, no meio disso tudo, eu comecei a me sentir mal e fui ao médico. Suspeita de Covid, né? Então fui fazer um ecocardiograma, porque começou a dar muitas dores do lado do peito e pescoço. E uma vez anterior, quando eu estive passando por um processo, eu acabei tendo que ir, né, também ao médico. Ele virou para mim e me disse o seguinte: Renata, você nunca vai ser normal. Você está passando fome, Renata? Você é muito fraca. E eu simplesmente disse para ele, tudo bem, doutor, afinal de contas, quem é normal? E o que é ser normal? Normal é ser usual, comum e natural. Significa conforme a norma. Tudo que é permitido é aceito socialmente. Tá tudo igual, tá tudo normal, tá tudo bom, tá tudo zero. E o que é ser anormal? Anormal é ser incomum, é ser excepcional, extraordinário, inexplicável e irregular. Ser anormal é aquele que desvia claramente de uma norma, ou seja, um ponto fora da curva, um improvável. Mas mesmo assim, quando tudo está desmoronando, para onde manter o olhar? Sobre essa questão da palavra manutenção, ali naquele momento, quando o secador deu aquele estouro, me veio muito forte, porque muitas das vezes, né, voltando um pouquinho ao que eu falei anteriormente, a gente vai negligenciando os sinais. A gente não vai percebendo os sinais. E sim, a vida vai nos dando sinais a todo instante, a todo momento. E trazendo para parte física, né? Nós estamos aqui em pleno outubro, mês de outubro, mês da mulher, né? Nós sabemos que os cuidados, ele não é só outubro. O outubro, ele é voltado para a campanha, né? Intensificando a campanha para que você olhe para você. Mas nós sabemos que os cuidados, eles têm que ser diários, eles têm que ser contínuos.
A manutenção é o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas, né, e instalações. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele adverte o seguinte: todo produto, né, eletrodoméstico, ele tem um período de vigência, um período de uso classificado e considerado ali apto a estar funcionando dentro da sua normalidade, mas que requer sim manutenção. Quem é que faz manutenção de TV, de geladeira, de eletrodoméstico? Mal do carro, porque a própria segurança e o Código ali de Defesa do Consumidor exige que, para assegurar a sua vida, você passe por esta vistoria, né? Porque eu acredito que se não fosse exigido também, a gente nem faria, né? Infelizmente. E aqui eu quero trazer para a vida pessoal com relação à esfera corpo, alma e espírito. Você tem feito manutenção? Hein, mulher? Você tem feito seu check-up? Seu autoexame? Seu Papa Nicolau? E a saúde emocional? E a espiritual? Como estão? E aqui eu te pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Todos nós possuímos 5 funções básicas, e as 5 funções básicas são mulher, filha, esposa, mãe e profissional. Em qual dessas funções você tem dispensado a maior parte do tempo da sua vida? Porque existe uma função básica aqui que irá sustentar todas essas outras. Se essa uma estiver em desequilíbrio, é desequilíbrio geral em todas as outras. E aqui eu quero trazer algo assim bem profundo a respeito da pergunta que o doutor me fez. Você está passando fome, Renata? E o que é fome, gente? Você tem fome de quê? Fome é a privação de uma alimentação de qualidade nutritiva. Causa desnutrição, subnutrição e subalimentação. Seus efeitos são tonturas, inconsciências, mudanças de humor, dificuldades de concentração, queda do número de neurônios e o que pode levar à apatia e depressão. Mas a fome pode não estar somente relacionada simplesmente com a falta de alimento. E aqui eu quero destacar 2 fatores graves: a fome de comer de menos ou de mais. O ter fome e não comer pode implicar, esse tipo de comportamento pode apontar algo disfuncional e sério, como os transtornos alimentares. Anorexia seria um dos primeiros. E o que é anorexia nervosa? É um transtorno alimentar de causa psicológica, familiar e sociocultural, cujos sintomas são a recusa alimentar e distorção de imagem, que causa desnutrição e sérias consequências com alto índice de mortalidade. A cada 5 pessoas acometidas, uma morre. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E a bulimia seria um outro transtorno alimentar. O transtorno alimentar da bulimia, ele vem pela compulsão alimentar. E em geral ele vem seguido de vômitos, pois ele se subdivide em 2 estágios, que seria o padrão purgativo, que é a decorrência de vômitos, ou por excessos de exercícios, cuja intenção é simplesmente perder o peso. Só que o estágio da bulimia, ele é tão inconsciente porque, na verdade, quando você, no caso aqui do padrão purgativo, quando você acaba eliminando, você está eliminando só os restos, porque o próprio organismo, ele já teria ali absorvido tudo que você precisava, porque a partir do momento que você ingere, que você colocou na boca, começou a mastigação, né, o seu próprio organismo ali, ele já está absorvendo aquilo que o seu corpo necessita, em parte de nutrientes, em parte
de vitaminas, né? Então, assim, o peso, ele praticamente não se altera. Então, ele é um transtorno muito inconsciente, muito inconsciente. E o terceiro, que seria aqui o comer demais. E aí você vai para o extremo, você vai para a obesidade, que também é classificado como distúrbio alimentar que envolve o excesso de gordura corporal, aumentando também os riscos e os problemas de saúde, que seriam aí as obesidades mórbidas, né? E nós sabemos que muitas das vezes a obesidade mórbida, ela acaba aí tendo que ser, né, remediada pelas bariátricas. Então é todo aquele processo que a pessoa não consegue controlar, né, a ingestão de alimentos, ela não consegue controlar pesos e acaba colocando a própria vida em risco. E ali um dos primeiros, né, tratamentos assim de resolução rápida seriam as bariátricas. E aqui eu te pergunto, você tem fome de quê? De comida ou de alma? E por que eu te pergunto isso? Porque se você não come, você está negando a vida. E se você come demasiadamente em excesso e expulsa ou não, você também está negando a vida. Ninguém vive sem o alimento, seja ele pouco ou muito, ninguém é capaz de viver sem ele. E quando você se apega, né, vivenciando esses tipos de transtorno, você acaba não vivendo, você sobrevive. O ponto é, o que te move nessas extremidades, sem conseguir um autocontrole? O que há por trás que te aprisiona nesse ciclo vicioso? Tratar a fome com comida sem tratar a raiz do problema não resolve. É bem como ser escravos de dieta, né, de emagrecimento aí a curtos prazos, né, quem vive aí essa questão dos altos e baixos da balança, fazem essas dietas mirabolantes, perde aquele peso, mas não se mantém, volta a engordar dobrado depois, né? Sistemicamente, existem muitas causas de repetições de padrões e emaranhamentos por votos de amor cego que te aprisionam nesses ciclos viciosos. Doenças não são as nossas inimigas. Elas vêm para te salvar da loucura ou da morte. Primeira vez que eu ouvi essa pergunta, doença é sua amiga ou a sua inimiga? Porque quando a gente vê o termo doença, fulano de tal tá doente, então a gente logo assusta, né? Fala assim, não, se ele tá doente é porque ele vai morrer. Dependendo da situação, a gente logo imagina o fim. Mas eu aprendi dentro da sistêmica que sim, a doença é nossa amiga. Porque ela vem exatamente para isso, ela vem te sinalizar. Para que você não negligencie os sinais, ela está te sinalizando, ei, acorda, tem algo errado aqui, ó. Tem algo errado com você, no seu corpo. É preciso olhar. Doenças, em geral, quando elas vêm de situações das quais você já tentou de tudo e ela vem numa recidiva, né, com tratamentos, com medicamentos, e ela vem num ciclo de repetições, nós classificamos essas doenças como doenças de padrões sistêmicos. E o que são doenças de padrões sistêmicos? Elas são doenças que a medicação não vai surtir efeito sobre ela. Então, por isso que muitas das vezes a gente pega aí diagnósticos de dores, né, dores no corpo, que a medicação ela não vai resolver, porque a psicossomática ela já é o estudo da somatização das emoções, e muitas das vezes doenças que vêm para o físico, elas têm sim fundos emocionais.
é muito natural você sair do consultório com um diagnóstico lá. Você está muito estressado, se é ansiedade. É preciso controlar o emocional, né? Mas é todo um processo de identificação para a gente conseguir chegar a essa causa quando ela se trata, assim, de uma doença sistêmica. Todas as doenças são sistêmicas? Não. Mas uma gripe, por exemplo, você pegou uma gripe, você sabe que você vai tomar ali um antialérgico, um antigripal, um dipirona, um ibuprofeno. Você vai passar aquele processo da gripe. Mas determinadas doenças que vêm e não há respostas clínicas com medicações, então sim, é preciso uma investigação para ver o que pode estar por trás disso aí, porque sim, pode ser uma doença sistêmica. Aqui eu quero que você imagine nesse momento como se você estivesse em uma sala de cinema e na sua frente tivesse um telão. E nesse telão ali estivesse passando toda a sua vida, tudo que você vivenciou, dos altos e baixos. Deixa vir na sua mente agora. Só imagine, feche os seus olhos, imagine que ali naquele telão está passando toda a sua vida. Que sejam momentos com seu pai, que sejam momentos com a sua mãe, que sejam momentos críticos de relacionamentos, que seja na sua fase de infância, alguma questão que você vivenciou, né, na escola. E ali eu quero que você vai imaginando tudo o que te aconteceu, tanto de bom quanto de ruim. E pense no que você fez, no que vier à sua mente, pense no que você fez em cada situação vivenciada que te vier à mente. E aqui eu quero que você imagine que se você tivesse feito um pouquinho diferente, se o resultado seria diferente. Se você de repente tivesse colhido o resultado que você estava esperando ali naquele momento. Não se cobre, não se culpe, simplesmente deixe vir o que vier. Simplesmente observe cada cena que vier à sua mente nesse momento. De repente você irá se deparar com um caixão. Triste, né? E ali naquele caixão estará você deitado. Você deitada. E ali você, sem entender, você percebe que seus familiares, seus filhos, pais, amigos, companheiros, conhecidos, clientes, vão passando por ali para te dizer um último adeus. E o cotidiano que a gente vê nesses momentos é o quê? Ela não merecia ter partido agora, tão nova. Ou coitada, ela sofreu tanto, ela descansou. Mas não se apegue a essa cena. Eu quero que você imagine agora como se uma luz dourada descesse do céu e fosse exatamente ao seu coração e soprasse ali, através de suas narinas, um novo sopro de vida, uma nova oportunidade. E essa oportunidade é para que você volte. Não é para te levar para o céu, é para que você volte. É uma segunda chance. E aqui eu te pergunto, o que você vai fazer? Você vai se agarrar a essa chance e buscar fazer diferente do que você fez até aqui? Muitas pessoas estão clamando por uma segunda chance. Nem todos têm essa oportunidade.
Porque a vida é movimento e a vida é um sopro. E quando a gente sabe que o sopro cessou, acabou essa vida terrena. E mesmo que você tenha conhecimento de que os seus comportamentos que você viu ali passando naquele telão tenham muitas das vezes sendo prejudiciais a você próprio ou ao outro, tenha contribuído para os conflitos que você vivenciou, aqui eu quero te dizer, não para te desanimar, só o conhecimento não basta. Porque só o reconhecer, o entendimento de que seus comportamentos são prejudiciais, não possui força de ação, porque a força de ação do conhecimento ela é nula e não te fará sair do lugar. Então, mesmo que você se agarre a essa segunda chance, tendo esse entendimento, você vai voltar. Mas a tendência é que você volte a cometer os mesmos erros e continuar tendo os mesmos comportamentos que você teve anteriormente em tudo aquilo que você viu passando ali. É preciso um processo. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. E aqui eu quero trazer alguns ensinamentos sobre essa palavra, sobre os princípios de Romanos 12:2. Se a palavra de Deus te promete e você já declarou que as bênçãos do Senhor são boas, perfeitas e agradáveis, por que ainda não está conseguindo recebê-las? Se elas estão disponíveis, porque a própria palavra nos testifica que sim, existem incontáveis bênçãos disponíveis. Por que eu não estou conseguindo acessá-las? A palavra de Deus nos promete algo, e são milhares as suas promessas. Mas sempre que há uma promessa, há uma condição, há uma trilha, há um pressuposto e um caminho a ser seguido para acessar essas bênçãos. E a primeira dela, o primeiro pré-requisito, é aonde está o seu coração. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Em quem você tem depositado, em quem você tem entregado o seu coração. Que a palavra de Deus nos diz, entregue o seu coração a mim. Então é como se você tirasse ele daqui da caixa e entregasse. Quando você entrega, você estará consagrando àquele que, por direito, irá agir segundo a vontade dele na sua vida. E te colocará a agir também segundo a vontade dele. E aí você sabe que pode confiar. Porque você sabe de quem é o seu coração, então você não sairá entregando, né, o seu coração para qualquer um, de qualquer forma. E o segundo ensinamento, o segundo pré-requisito, não vos amoldeis às coisas desse mundo. E o que é amoldar-se? Amoldar é assumir a forma desse mundo que nós temos visto no mundo. Guerras, conflitos, contendas, lascívia, adultério, brigas, discórdias, desonras, desrespeitos a pai e mãe, desamor. E por aí vai. Então é não se amoldar às coisas desse mundo. Quando o médico disse para mim lá, você nunca vai ser normal, eu não tomei como ofensa. Eu tomei como honra. Porque ser normal era estar sobre os moldes do mundo. É ser normal como qualquer um, como todos. E isso não quer dizer que ser anormal e não nos amoldar às coisas desse mundo é ser superior e tão pouco arrogante.
mas é ter posicionamento, postura. Esse aqui é o meu posicionamento, é a minha postura diante daquele que me gerou e daquele que irá me recolher, porque nós estamos aqui só de passagem. Nós não somos desse mundo. Nós viemos do céu e para lá iremos retornar. Nós estamos aqui somente de passagem. Então é não nos amoldar às coisas desse mundo. E o terceiro seria: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui é um processo complexo, porque a transformação, ela começa por fora, sim, porque a semente, quando ela vai ser plantada para germinar, o primeiro processo, ela começa na casca, através da pressão. Através da pressão que pressiona ali naquela casca, ela eclode, né? O que está ali dentro, que é a semente, para ela germinar. Mas essa semente, se você jogá-la, a gente sabe ali aquela parábola das sementes, se você jogá-la sobre as pedras ou terra infértil, ela não irá germinar. E a semente, para ela germinar, ela tem que ser, sim, enterrada em terra fértil, para que ela venha ali, através do processo do invisível, do oculto, eclodir a sua casca e conseguir germinar. Então, daí por diante, começa sim a acontecer o processo do renovo, que é o processo do nascer de novo, que a gente fala. Velho homem, novo homem. Velha criatura para nova criatura. É como o processo da metamorfose. É um entrar-se no casulo, é no secreto que tudo isso acontece. E muitas das vezes, sim, é no secreto. Porque aí, quando você entra no casulo, quando você é enterrada, então você começa o processo interno. Porque não adianta mudar só por fora. Só por fora não vai sustentar. Então, a mudança de forma a não nos amoldar e transformai-vos pela renovação da vossa mente é metanoia, é mudança de mentalidade. Então, tudo muda na mente. Mas se não descer para o coração, não vai adiantar o processo, porque não vai surtir efeito. E o quarto ensinamento, então, que seria sobre a questão do receber as bênçãos, né? Como está descrito em Romanos 12:2, a gente utiliza o termo de receber as bênçãos. Só que o correto seria pegar. Se as bênçãos estão disponíveis, eu tenho que ir lá e pegar, tomá-las para mim. Se elas são minhas por direito, eu tenho o direito de pegá-las. Porque se eu fico esperando aqui recebê-las, é como se eu ainda estivesse esperando algo de papai e mamãe, ou do próprio Deus, esperando do meu pai, que ele venha me entregar. E muitas das vezes ele não me entrega porque eu estou nessa postura de receber, mas eu tenho que ir lá e pegar. Porque ele não vai me entregar se eu não estiver preparado, ele só vai me entregar a porção daquilo que eu tenho condição, se eu estiver preparado para tomá-la. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, uma simples palavra de reflexão, porque sim, o mundo jaz no maligno. E eu tenho me questionado muito. A gente tem visto essa situação de Israel, a gente tem visto o mundo de um modo geral, a questão das doenças, a questão da depressão, né? A parte emocional, as emoções, elas são interligadas à parte de alma. E o que é mais importante para Deus? É um conjunto, sim, mas Deus requer uma atenção muito dobrada para a parte das almas, que são as nossas emoções. Por isso a própria palavra diz: entregue o seu coração, abra o seu coração, eis que estou à porta e bato.
aquele que permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele e transformarei a vida. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita sobre o que eu estive falando aqui. Se até aqui tem sido difícil, repense se não está na hora de você ter um posicionamento diferente. Uma mudança de mentalidade. E não espere que o outro venha fazer isso por você. O outro não é responsável pela sua vida, somente você. A mudança começa em você. A mudança começou em mim. Então eu estou trazendo sim, porque a mudança começou em mim. E eu acredito que através de mim, eu sinto necessidade e na obrigação de passar isso adiante. Que Deus abençoe. Eu ainda estou com a voz um pouco rouca, eu queria ter falado sobre isso a semana passada, mas graças a Deus estou bem. Não tive como fazer o teste do Covid, porque já tinham passado. Eu nem sabia, gente, que estava circulando ainda suspeitas de Covid, mas se qualquer sintoma ia aparecer, sintomas ainda são suspeitas sim. Me surpreendeu quando eu cheguei e o médico já de cara, você está com Covid. Você vai fazer um teste de Covid, mas já tinham passado 7 dias, então não adiantou fazer porque iria dar o falso negativo. Mas graças a Deus a voz agora está voltando ao melhor, fiquei com a garganta bem infeccionada, mas agora graças a Deus está tudo voltando no eixo por aqui. Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe o seu dia, no momento que você talvez passar por aqui e estiver ouvindo essa mensagem. Um beijo no coração. Fique com Deus.